É isso Mas vamos mesmo. lá. A gente já falou de meditação, já batemos um papo sobre reiki, falamos de cortes e lives, agora vamos para o yoga. Como é que é esse negócio do yoga? A yoga que eu pratico, ela chama Kriya Yoga, né? A Kriya Yoga, ela é uma técnica meditativa, ela não é uma coisa religiosa, nem nada do tipo de adorar a divindade. Você nem precisa aprender Vedanta, tá? Você aprende porque, como é uma raiz hindu ali, a técnica, né? Você tem que aprender quem é os mestres, tem que aprender mais ou menos o nome deles, a história deles, né? Aprender a Bhagavad Gita, que é uma coisa muito, muito importante, né? O diálogo de Deus, né? De Krishna com Arjuna, né? Ensinando ele a meditar, ensinando ele a atingir a iluminação. E também os Yoga Sutras, né? Que são coisas ali para você aprender realmente é como a Bíblia, os Yoga Sutras. Ele é como a Bíblia. Sempre quando você lê, depois que você pratica por um tempo, você entende uma coisa diferente. Então, essas duas coisas, mais ou menos, que você pratica, que você fica mais na coisa de ler, assim, durante a prática, né? A Kriya Yoga é uma técnica que foi trazida para o Ocidente pelo Paramahansa Yogananda, que ele é esse cara aqui, ó, do livro que a gente vai sortear no final da live, ó. Olha aí, gente, tem um livro para sortear no final da live, hein? A autobiografia de um yoga. O que acontece? Esse Yogananda, ele, ele sempre quis, né, meditar demais, ele sempre fugia de casa para ir meditar no Himalaia, para tentar, né? Raramente ele conseguia, e quando ele foi também, quando ele tinha oportunidade também não deu para ele ir. Mas, assim, ela é uma técnica que foi trazida para o Ocidente pelo Paramahansa Yogananda, que aprendeu com seu mestre, que é o Shri Yukteswar, né? Que era discípulo de Lahiri Mahasaya, que foi o cara que recebeu a Kriya Yoga, a técnica do Babaji Maharaj, né? Que tem toda uma história que vocês vão ver que quem ganhar vai ver no livro. Mas o Babaji estava lá, o Lahiri era um funcionário normal, pai de família, né? Funcionário da ferrovia. E aí ele foi mandado para o interior, perto dos Himalaias ali, e durante esse tempo que ele estava lá, ele acaba encontrando o Babaji. O Babaji encontrou ele, né, revelou ele que nas outras vidas passadas dele, ele era um discípulo, né, do Babaji, e aí ele recobrou aquela vida que ele teve, né, rememorou ela, lembrou quem ele era, e aí o Babaji ensinou ele a Kriya Yoga, né, para ele passar adiante, né, que a falou, o objetivo da vida dele seria ensinar, né, essa técnica para todo mundo, e ela nada mais é do que uma técnica de respiração, concentração nos pontos, né, nos chakras, controle da respiração, concentração e desenvolvimento consciencial, porque não depende de você entender muito sobre Krishna, Arjuna, nada. A técnica é uma técnica de meditação que ela vai com a própria prática dela, você vai aprendendo coisas. É muito interessante quando você começa a fazer a Kriya Yoga, que você vai entendendo coisas durante a prática. E ela não é uma prática de postura, não é yoga de postura, que você fica lá nas posições, né? Ela é um yoga de meditação, concentração e contemplação. Por isso a Kriya Yoga ela é uma coisa, ela é uma técnica muito avançada, né? Porque ela faz qualquer um que pratica ela melhorar a ponto de atingir até a iluminação nessa vida, se for um praticante sincero, né? Se for um praticante que realmente queira atingir esse estado. Porque é muito assustador um ser humano atingir a iluminação. Não ache que é não glamourize. Porque atingir a iluminação não é uma coisa muito simples. Não é uma coisa muito legal, assim, se você parar para pensar. Que o cara vai perder, ele chega num estado de consciência tão grande que ele entende tudo à sua volta, que ele não se comove mais com o sofrimento alheio. Ele consegue ajudar pessoas no sofrimento
só que sem realmente parecer que ele está ajudando, né? Então, a pessoa que pratica yoga, muitas vezes, né, elas podem parecer introspectivas, podem parecer interiorizadas muito dentro dela, não falar muito, quando fala só pode dizer coisas mais ásperas, né? No enterro, uma pessoa que pratica Kriya Yoga não se comove muito, né? Porque ela entende mais ou menos as coisas que acontecem ali. Nem é pela yoga, né? Pelo espiritismo, pelo negócio universalista, né? Que a gente é muito. Então a gente não se comove muito, porque a gente vai expandindo a consciência tanto que a pessoa morreu e a gente vê ela do outro lado. Então não é uma coisa tão absurda pra gente. A iluminação é uma coisa muito assustadora, viu? Não é essa coisa fácil que o pessoal acha, não. O Wagner Borges, ele fala isso, ele fala muito isso, né? Que ele não. Sim, não tem esse negócio de luto, né? Porque o corpo físico desencarna aqui, a pessoa desencarna aqui, mas tá viva. Do outro lado, com a Kriya Yoga, com o tipo de desenvolvimento anímico que a gente faz com a Kriya Yoga, a gente consegue desenvolver clarevidência, clareaudiência, consegue sentir muitas coisas, consegue acessar estados de consciência mais elevados, que uma pessoa que pratica 5 anos de Kriya Yoga, ela consegue, tipo assim, ver essas coisas, sabe? Ver as energias, ver as coisas. Então, a pessoa começa a se tornar, ela fica tão familiarizada com aquilo, que o luto não afeta ele mais. Não consegue alterar o estado dele de tranquilidade. Então é uma coisa assustadora para quem vê. Então você quer se tornar uma coisa assim, é meio, né? Por isso que tem que ser sincero na busca. Você não vai querer ser uma coisa que depois você vai se arrepender. Tem que ser um caminho que você quer seguir e continuar. A pergunta é isso que você quer mesmo? Exatamente. Igual, muita gente quer abrir a clarividência. É isso que ela quer mesmo? Porque da mesma forma que você vê um espírito de luz ali, você vê um quiumba, né? Você vê uma pessoa machucada ali, você vê uma pessoa sofredora. Então você consegue lidar com a pessoa sofredora na sua frente? Complicado, né? Isso me leva... O Wagner Borges está falando que tem pessoas que tá dormindo de olho fechado e tá vendo o negócio. Exatamente. Assim, isso quando a pessoa trabalha muito frontal, acontece isso. Você já tá com o olho fechado, não adianta fechar o olho. Porque o terceiro fica aberto. Isso que é interessante na espiritualidade, se você parar para pensar. A gente vai ter que conviver com isso, sabe? Quando a gente desencarnar, a gente vai conviver com isso. Não tem o que fazer. A gente vai estar no plano astral e vai estar em contato com isso em primeira mão, direto. Então é bom a gente aprender isso enquanto está encarnado. Aprender a dar um passo no espírito, aprender a como se portar, entender como funcionam as coisas no plano astral, né? Se conhecer para você ter essa fé em você mesmo, que mesmo se você for num umbral mais pesado, você consegue ali se irradiar uma luz, pedir uma ajuda para alguém mais avançado, vir te buscar, te procurar. Então a espiritualidade ela é muito para ensinar a pessoa o que fazer do outro lado, né? E durante isso a gente consegue viver uma vida boa, porque a gente vai desenvolvendo essas compreensões e o sofrimento que a gente tinha mais em fazer uma coisa, a gente não sofre mais, né? Isso é o grande, eu acho que é a grande coisa da meditação, da yoga, da espiritualidade, né? Do reiki, é a gente pegar um sofrimento que a gente tinha e entender tão profundamente ele, conseguir trabalhar com ele tão profundamente, que em pouco tempo, né, de aplicação de energia, de prática, você consegue aliviar aquilo num nível que não te atrapalha mais. Isso vai te poupar muito tempo de psicólogo, vai te poupar muito tempo de trauma no astral, que a pessoa fica presa em traumas lá, né, fica rodando aquela coisa na cabeça. Se você trabalha isso enquanto está encarnado, é bem melhor do que do outro lado. Então, eu acho que esse é o grande ponto da espiritualidade, nos preparar para quando a gente for para lá, né?
Mas aí é que tá, né, o Gustavo, né? Só pegando esse gancho da espiritualidade e tal, do desencarne e tudo mais, eu já ouvi palestras e aplicava isso nas minhas palestras, né? Eu falava assim, quem aqui quer ir para o céu? E levantava a minha mão assim, para induzir a pessoa que quer ir para o céu, levantar a mão. Quem aqui quer ir para o céu? Aí quase todo mundo levantava a mão, né? E eu falava assim, agora? A pessoa assim, não, agora não, agora não. Como assim? Agora não, né? Ninguém, Não, agora ninguém não. percebeu, Né? né? Assim, ué, mas quando é que você quer ir para o céu? Você não está preparado para ir agora para o céu? Então se prepare para desencarnar. Porque Exatamente. se acontece, não estou falando que vai, mas se acontece da pessoa sair daqui, né, do centro espírita que eu fazia palestra, e de repente bater com as duas ali fora, você já tem que saber o que está te aguardando ali. Exatamente. Quais são as companhias? Quem vai te receber no plano espiritual? Sim. Quem você gostaria que te recebesse no plano espiritual? Dr. Bezerra de Menezes? Eu também. Eu estou fazendo jus? Eu estou fazendo por merecer? Para o Dr. Bezerra estar ali me esperando? Não Então as é, pessoas têm que entender isso, né, Gustavo? uhum. Querer ir para o céu Você todo mundo fala. quer. Exatamente. Essa coisa de a gente ter vários amigos atrás é uma coisa boa. Sempre quando você for deitar, né, se coloca à disposição dos mentores, dos guias, para trabalhar, mesmo quando você estiver inconsciente, mesmo que você não estiver consciente, né, com lucidez, para os mentores utilizarem suas energias, porque quando você precisar, O seu essa é a microfone coisa. está baixo. Eu não sei o que você fez aí, que o seu microfone ficou baixo. Ficou baixo? Agora tá bom. Melhorou? É isso que eu estava falando. Eu esqueci o que eu estava falando. Né, eu estava falando do desencarne, né? Que a Dos pessoa. amigos atrás, Quem né? que vai receber a gente lá do lado de lá, né? E essas coisas dos amigos atrás. A gente sempre colocar em disposição, né, para trabalhar, porque quando a gente precisar, quando estiver do outro lado, esses amigos que vão ajudar a gente. Esses amigos vão estar lá para a gente, porque quando eles precisarem, eles estavam lá. Então, a gente vai ter muita ajuda do outro lado. É tudo uma coisa da gente se preparar, né? A gente vem gente do meio cristão também se prepara, né? Sempre tenta fazer o bem, a caridade, né? Meio espírita também. Se você é universalista, pula em todas as áreas, porque quando você for, você dá um aroe e aí fica tranquilo, né? Porque a gente precisa de ajuda sempre, né? Sempre. Ninguém é o bonzão sozinho, ninguém é o megazord espiritual, né? Mas o yoga tem esse negócio da religião e só a meditação? Como é que é isso? Eu não O sabia. yoga, o yoga ele tem muitas vertentes do yoga, né? Tem essas coisas religiosas. Faz a pessoa estudar muito as tradições, as deidades, né? E isso é uma vertente do yoga que ela trabalha muito com a fé, né? A crença da pessoa. É possível encontrar chegar a níveis de iluminação de vários jeitos, tem vários caminhos. Uma dessas é esse meio do Vedanta, né, que é o estudo dos Vedas, né, que você vai lendo, você vai entendendo, você vai praticando, e aí você alcança. Tem a vertente da adoração das deidades, que você vai com as práticas lá de adoração, de meditação nas divindades. Então, cada uma, lá na Índia tem muitas vertentes de yoga, de Vedanta, da cultura indiana, né? A Kriya Yoga, ela não tem tanto essas coisas. É por isso que eu gostei muito dela, porque eu não curto muito ficar adorando divindade. Né? A divindade, para mim, ela é um exemplo daquela energia poderosa que a gente pode acessar. Não é uma coisa a ser adorada. Ela é uma energia que a gente consegue acessar. Né? Não é impossível, não é uma divindade inalcançável.
Então, com um pouco de entendimento, de conhecimento, de evocação e energética, controle, você consegue acessar essas vibrações energéticas e essas entidades que trabalham nessa linha aí. Você não precisa adorar diretamente a divindade para poder alcançar esse nível. Então, por isso que eu procuro muito as técnicas meditativas para mim, para eu mesmo, né, com o meu desenvolvimento consciencial, conseguir utilizar meu corpo, meu espírito, elevar minha mente, para que eu mesmo, sem intermediário nenhum, consiga acessar esses estados mais elevados que essas divindades ficam. Né? Porque aí, em vez de ser um servo, eu seria um igual, né, entre aspas, né? Eu acho muito importante isso. Porque a gente, nós seres humanos, a gente evolui para sermos divindade. Né? A gente evolui para sermos iluminados. Né? Mesmo que demore 1 milhão de anos, a gente vai se iluminar um dia. Então, ficar abaixo, né, de divindade, para mim, é útil em determinado aspecto para aprender alguma coisa, mas não é uma coisa que eu tenho que ficar para sempre, né? Também é minha visão pessoal, né? Com certeza. Eu vi algumas lives aí, alguns podcasts, e algumas pessoas falavam isso aí, que tem muita coisa aí que a gente não faz ideia, né? Que crenças, né? As nossas crenças impedem da gente achar que, Sim. Principalmente, o espírito acha que a gente desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, e vive nesse looping, né? Uhum. E aí eu também estava nessa vibe aí, até que comecei a analisar, ver muitas lives, muitos podcasts. O pessoal falou, não, a gente está aqui para ascensionar, né? Exato. Evoluir. Peraí, você vai evoluir como? Só reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando? Não. Tem técnicas hoje aí que você já, né? Sim. Sabe uma coisa que prende muito o ser humano? Na realidade, o que prende o ser humano nessa roda é a culpa, né? É a culpa. Você se culpa por várias coisas que fez durante a vida e aí fica preso nesse loop para aprender a desapegar daquela culpa. Uma coisa que as técnicas meditativas fazem, né, a yoga principalmente, o reiki, quando você trabalha todos os dias, né, como uma prática espiritual, você vai se livrando dessas culpas. Né? Com o tempo, você vai entendendo o que causou a culpa, vai enviando energia reiki para aquele trauma em si, para aquela culpa que você gerou. E aí aquela culpa não te prende mais. Em vez de você ter que reencarnar para poder aprender a perdoar ou não sentir aquela culpa, você entende que pode ajudar o que gerou aquela culpa. Você ofendeu uma pessoa, matou uma pessoa, sei lá. Você consegue ajudar essa pessoa sem precisar de voltar em carne para ser mãe dela, pai dela. Né? A culpa não te prende a roda mais. E aí, quando você consegue essa coisa de liberar a culpa nessa vida, você não tem mais culpa nenhuma, você começa a tratar as culpas das vidas passadas. E aí, por isso que a pessoa se ilumina. Porque ela vai chegando num nível tão de não ter mais essa culpa enraizada dentro dela, que ela não tem mais o que prende ela na existência física. Então, quando ela desencarna, ela não precisa mais voltar, porque não tem mais culpa. Então, dali em diante, ela consegue alcançar patamares evolutivos maiores, né?